Quando eu era menina, eu sempre ouvia a minha mãe falando muito brava. Eu não quero ouvir falar de você andando com esses meninos. Onde já se viu uma menina andando sozinha com os rapazes? Eu herdei o medo. O medo de ser mal falada, medo de sofrer abusos, algum tipo de violência. E no pior dos cenários, de engravidar. Ter um filho sem pai. Eu tinha medo, e isso eu nunca contei para ninguém. Eu tinha medo de repetir a história da minha avó materna, que morreu em um aborto. Mas eu era uma menina muito teimosa, mas muito teimosa. E adivinha, eles eram os meus melhores amigos, os meninos. Por quê? Eu adorava falar das coisas que eu estudava na escola. Eu adorava falar de ideias, eu adorava falar de projetos, falar de filosofar sobre a vida. Enquanto que as meninas, elas gostavam de falar de beleza, de príncipe encantado. E com eles, eu podia explorar emoções ocultas. Era muito divertido perguntar, mas por que você não chora? Vai dizer que nunca deu vontade. Mas por que você não se declara para aquela menina? Se você está contando para mim, é só contar para ela. E para mim eles falavam. Eu era uma menina muito ambiciosa, mas ambiciosa por conhecimento. Eu queria criar as minhas próprias oportunidades. E a minha mãe sempre disse que eu tinha muita coragem de puxar à frente. E é verdade. E esse lugar, ele é ocupado pelos homens. Logo no mercado de trabalho, eu tive muitos amigos homens. De alguma forma, eu entendi que aquele ambiente precisava ser muito mais pragmático, a gente precisava ter um pensamento mais objetivo, ser mais focado, mais direto. Eu me via em meio a uma organização mecânica. O mercado de trabalho foi criado dentro de um conceito de uma organização mecânica. E assim, eu fui entendendo que eu poderia planejar a minha carreira profissional, eu poderia negociar salários, negociar uma posição. E era um tempo que nenhuma mulher fazia isso. E eles me ensinaram como fazer. Eu tanto busquei essa assertividade, esse jeito de fazer as coisas, que não percebi que eu estava mudando no processo. Em dado momento, a vida precisou me parar. Lá, em torno dos meus 20 e poucos anos, eu tive um burnout. Eu fiquei 1 ano afastada do mercado de trabalho, e era um tempo que burnout não era diagnóstico. Quando isso aconteceu, eu mudei algumas coisas da minha vida, mas não foi suficiente. Logo depois, a vida me parou de novo, anos depois. O meu pai teve uma doença gravíssima e se tornou cadeirante. E eu continuei seguindo muito pragmática, muito objetiva, engolindo as minhas emoções. Igual os meus amigos homens sempre fizeram. Até que, dado o momento, eu precisei encerrar uma relação de 17 anos. Eu precisava me despedir das pessoas que eu amava. E precisei me despedir da minha versão do futuro que eu elaborei durante toda a minha vida adulta. Essa foi uma das maiores dores que eu já senti e que me fez olhar para a única coisa que eu tinha, o meu sonho. E o meu sonho era vir para a cidade grande, eu morava no interior de Santa Catarina. Eu queria ganhar o mundo, entender como é que eu poderia ajudar tantas pessoas sendo inteligente. Eu consegui realizar esse sonho, vim para São Paulo. E começou a acontecer uma coisa muito interessante. Eu já trabalhava com muitos projetos de tecnologia e
em dado momento, a gente falava muito sobre escalar negócios, como é que a gente automatiza tantos processos. E quando a gente fala de escala, a gente fala de processos, eu tinha muitos amigos homens, novamente, me orientando como fazer isso. Mas estava me incomodando, porque aquela dificuldade das pessoas de lidar com as novas tecnologias falava sobre as emoções das pessoas. Ninguém estava falando nada sobre isso. Como pode a gente estar falando de tantas coisas modernas, mas e as pessoas no meio do processo? E isso me incomodou tanto, que eu precisei buscar quem estava olhando para isso. E assim eu encontrei um grupo de mulheres. A gente falava de ciência, tecnologia e inovação. Quando eu me dei conta, eu estava liderando projetos para ensinar tecnologia para meninas de comunidade. E aí, em outro momento, eu olhei, gente, isso aqui é muito diferente daquela versão mecanizada do trabalho que eu conhecia. É uma organização orgânica, onde a colaboração acontece de uma maneira completamente genuína. Naqueles projetos, eu tive a oportunidade de encontrar a menina que eu sempre fui. Porque quando eu sentei ao lado de adolescentes de periferia, que estavam desesperados porque eles entendiam que podiam fazer uma faculdade, mas não faziam ideia como é que ia pagar, eu passei pelo mesmo processo. E aí, eles me contando que uma professora de um projeto social levou eles para conhecer uma grande universidade. Gente, eles falavam para mim que foi incrível aquele passeio. A universidade era tão grande que tinha escada rolante e elevador. Eu fiquei assustada com aquele relato e eu falei, como assim que você nunca ouviu falar dessa universidade? Eu estava tendo uma conversa com iguais. E eles me disseram, eu só sabia da universidade, da faculdade, que tinha uma propaganda na televisão. Naquele momento eu entendi que os nossos sonhos precisam de referência. Mas também precisa que a gente acredite que a gente pode mudar. Tem uma citação de uma grande líder feminina, Luísa Helena Trajano, que ela sempre fala, sonho que se sonha junto é realidade. Esse processo me ensinou sobre colaboração, sobre empatia, sobre escutativa. Aos pares, eu reencontrei a minha melhor versão, a minha energia feminina. E eu entendi que aquilo que tanto me incomodava, aquela vulnerabilidade toda que eu atrofiei, estava acontecendo com o mundo. Tem uma pesquisa da Gallup que fala que de 1 em cada 5 pessoas se sente sozinha no trabalho. Vejam só, a gente está sentado de frente para outra pessoa e manda uma mensagem pelo chat, mas a gente não olha olho no olho. A gente precisa entender que está faltando vínculo. E foi justamente encontrando esse equilíbrio entre o feminino e masculino que eu redescobri que essa energia existe como um conhecimento milenar muito antigo, lá no Antigo Egito. Foi estudando filosofia. E se não é filosofia, como o Caibalion, que diz que a gente tem essas duas energias dentro de nós e dentro de tudo que a gente cria. Nesse momento eu consegui entender que tudo que a gente cria nesse universo é sobre fazer juntos. Eu só consegui reencontrar daquela minha sensibilidade que falta tanto nas pessoas, porque eu estava aos pares, mas principalmente estava dentro de um coletivo. Nesse processo, eu comecei a lembrar de outras coisas que a ciência já fala. Nós somos seres emocionais que pensam. E aqui a ordem dos fatores faz toda a diferença. A gente não pode mais engolir o choro. E a gente não pode mais aceitar que isso aconteça com eles, com a outra metade. Porque é junto que a gente faz com que isso tudo mude. Tem uma outra pesquisa que me sensibilizou muito, trabalhando com equidade de gênero, que eu entendi. A gente ainda vai levar muito tempo para a gente chegar na equidade da liderança. E cada vez mais esses números mudam. A gente está em 2025 e eu não vou nem falar qual é essa estatística, porque eu sei que a cada ano só aumenta. Mas,
Quando eu vi uma pesquisa da Unesco de 2024 falando que homens que investem em saúde mental têm uma tendência de 2 a 8 vezes mais a cuidar de um parente ou de uma criança ou de um filho e ainda sentir bem-estar, aí eu entendi. De verdade, todo o processo que eu estava vivendo é sobre nós. Foi reencontrando tantas dessas habilidades humanas, que a gente chama no mercado de trabalho de soft skills, que eu decidi que eu trabalharia com liderança humanizada. Porque tudo o que a gente precisa para conseguir viver dentro desse cenário tecnológico, com tantas coisas novas acontecendo ao mesmo tempo e mudando o tempo todo, é presença, escuta ativa e conexão humana. A gente se cura junto, porque nós somos uma espécie sociável, segundo o Harari, autor de Sapiens, que a gente bem já acompanha há muito tempo. Esse processo, ele fala sobre como é que a gente faz com que os homens sejam nossos aliados. Porque o pragmatismo é importante para a gente transformar os nossos sonhos, que é o que direciona, é uma energia de direção. Mas o acolhimento, ele é o que nos faz sentir. E aconteceu algo incrível nesse processo, que depois de um tempo trabalhando para ter aliados, para trabalhar sobre como é que a gente faz com que a equidade de gênero aconteça entre homens e mulheres, inspirado muito no que a ONU, né, trouxe ali no He4She, que eu entendi que essa jornada é uma transformação humana. Se nós somos uma espécie sociável, é sobre ser humano. Como é que a gente vive a melhor versão que nós podemos ser, equilibrando o nosso lado racional e o nosso lado emocional. E este ano, em especial, realizando esses treinamentos de liderança humanizada na Bahia, eu tirei um dia de folga, fui passear, fui conhecer a ilha da Taparica, que fica na Bahia de Todos os Santos, e vi um guia, uma pessoa super simples, contando para os casais a importância de ter cuidado com o relacionamento interpessoal que os casais têm, para que eles realmente retomassem esse cuidado com a mulher. Porque essas pequenas agressões, elas levam ao feminicídio, e ele falou muitos números de feminicídio. E naquele momento eu entendi que esse processo que eu desenvolvi, ele tem um futuro. E num momento ele me parou e ele disse, você aí, que está ali batendo foto, eu estava só batendo foto naquele momento, ele falou assim, eu preciso te dizer uma coisa. Eu consigo sentir a sua energia daqui. Você precisa saber que aonde você está, você importa muito. E tudo que eu vivi nessa transformação, em dado momento eu esperei algum tipo de reconhecimento, como todo mundo. A gente espera aquilo que a gente aprendeu, que precisa vir algo que nos diga por que a gente fez isso. Nesse momento eu entendi, a vida estava falando comigo. Este é o Edson, e ele me fez viver uma das experiências mais importantes da minha vida. Fez com que eu representasse todas as mulheres me entregando uma flor super exótica. Se ajoelhou, me entregou. E naquele exato momento, eu lembrei o quanto é importante nós honrarmos a nossa ancestralidade, para que a gente possa promover a paz necessária entre homens e mulheres, porque no final é sobre ser melhores humanos. Gratidão.